Olá pessoal, estamos de volta aí, para reafirmar nossa parceria com a Tessituras Formativas. No dia de hoje a gente vai fazer uma abordagem aí sobre metodologias ativas para uma educação inovadora. Eu sou o professor Alberto Medeiros. A título de curiosidade, minha formação é em Ciências Sociais, bacharelado e licenciatura, e eu fui posteriormente me especializar na área da educação. Tenho especialização em Ciências Sociais da Religião, em Metodologia do Ensino da Filosofia e da Sociologia, mestrado em Educação, e hoje sou doutorando em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPA, no campus Guamá, em Belém, discutindo aí a educação para as relações étnico-raciais, a educação quilombola. E hoje eu vim contribuir nessa área, que é uma área que vem tomando proporções gigantescas, na atualidade, gerando muita curiosidade entre vários estudiosos da área da educação. E a abordagem para metodologias ativas é algo que, por ser curioso, ou por ser uma demanda nova, principalmente nesses dias que a gente vem passando aí, que são os dias de isolamento devido à questão da pandemia, do Covid-19, a Tessituras toma iniciativa para poder fazer uma abordagem e democratizar o acesso a essas informações. E daí, para abordar as metodologias ativas e apontar o que seria educação inovadora, eu parto por um questionamento que vai servir para a gente refletir a respeito de como é que essas situações se apresentam a nós. Aí eu parto da seguinte situação. Imagine que você precise desenvolver uma atividade para despertar a criatividade do seu aluno. O que você faria? E, para o meu ponto de vista, eu já fiz, claro, devido à minha experiência, que não é tão vasta, mas já tem aí aproximadamente 18 anos que eu estou na área da educação, e eu já trabalhei em vários níveis de ensino, desde a educação infantil, na alfabetização, educação do primeiro ao quinto ano, de sexto ao nono ano, ensino médio, ensino superior, e em todas as etapas, em todos os níveis. Uma situação que é desafiadora é você tentar desenvolver a criatividade com relação ao seu aluno. E a nossa proposta é buscar fazer a reflexão a respeito dessas situações. A criatividade está associada a quê? A imaginação, que está associada à ideia da curiosidade. E isso, para o meu ponto de vista e para o ponto de vista dos vários teóricos que abordam essa temática, que vem buscando a inovação, gera uma espécie de combustível que vai movendo a escola e tenta hoje moldar o que seria a escola do futuro. Então, a gente já vai imaginar uma situação que é a demanda vinda do aluno, se eu quero a criatividade, mas a ideia de criatividade ou a demanda que vem do aluno, quando se trata de um combustível que vai mover a escola, é uma via de mão dupla, por conta de que eu, enquanto professor, eu tenho que buscar me aprimorar e buscar estar antenado com o mundo atual, com o mundo do qual eu percebo, com o mundo que eu vivo, com o contexto no qual eu esteja imerso, para que eu possa gerar nesse meu aluno a criatividade, a curiosidade e a imaginação. E não é por conta de que é uma demanda do aluno, essa necessidade, que eu não vou buscar desenvolver em mim a criatividade, a imaginação e a curiosidade. Daí eu já abro um parêntese para poder apontar para vocês aí a necessidade que nós temos sempre de estar dispostos a buscar conhecimento. Por exemplo, nós estamos aqui numa sala fechada, virtualmente, acessando a um conhecimento, a um conteúdo do qual, se não houvesse a iniciativa de vocês, a iniciativa de quem organiza e a disponibilidade de quem está aqui ministrando, de quem está proferindo uma fala, não haveria esse encontro. E aí o combustível é o quê? Buscar saída para os nossos desafios atuais. E aí eu parto posteriormente com um segundo questionamento. O que eu devo fazer na escola para ser um professor inovador? É uma pergunta bem embaraçosa, O que é ser o professor inovador? O professor inovador é aquele que está antenado com as tecnologias? O professor inovador é aquele que vai abandonar as teorias antigas? Que vai abandonar aquilo que é tradicional, que vai mergulhar no outro mundo, que seria esse mundo das tecnologias, esse mundo virtual, esse mundo de ideias que se proliferam, E aí a gente, de maneira muito rápida, e aí a gente vai observar que a escola hoje,
ela deixou de ser um espaço que detém a possibilidade do desenvolvimento da racionalidade meramente posta como algo que vai se desenvolver dentro de uma relação que é uma relação mecânica, num ambiente destinado para isso, que é a sala de aula. Hoje a gente está observando que a nossa sala de aula, numa proposta de mundo virtual, ela é qualquer lugar. E às vezes essa sala de aula, como eu acredito que vocês ao longo da semana vêm ouvindo, essa sala de aula hoje ela já está invertida. Às vezes eu estou falando de um conteúdo do qual o meu aluno ele já tem uma certa caminhada, uma certa trajetória dentro de determinados debates. Eu não detenho mais todas as informações quando se trata da disciplina que eu ministro, quando se trata do ambiente do qual eu sou aquela possibilidade de autoridade que é a figura do professor, e vários teóricos clássicos já vinham apontando isso. E uma outra situação é que nós não estamos dentro dessa necessidade das metodologias ativas inovarem e apontarem quais seriam os rumos dessa sociedade, né, em sentido da educação inovadora. Nós não vamos abandonar esses clássicos, tá? E aí uma outra interrogação para a gente já ir amadurecendo essa nossa necessidade de reflexão. Como eu identifico na sala de aula uma metodologia ativa? O que é a metodologia ativa em si? Aí tem muita gente que está confundindo o que é a metodologia ativa, né? Às vezes pensa que a metodologia ativa é meramente eu trazer o game, né? Trazer o jogo. Mas o jogo pelo jogo, ele não vai trazer a possibilidade de atividade em si, né? A possibilidade desse meu aluno ser o protagonista, ou um protagonismo que vai se apontar não com base nas tecnologias, não com base meramente no instrumento, mas há método nessa atividade. É uma outra reflexão. Uma outra situação que eu trago na sequência é por que usar metodologias ativas e inovadoras nas escolas municipais, tá? E aí a gente vai perceber, né, vão nos remeter à escola pública. Quando eu digo em escola municipal, é por conta de que a gente vive uma pandemia, por exemplo, onde as nossas escolas públicas estão mandando para casa listas de exercício, as municipais, pelo menos do meu município, eu estou no município de Tucuruí, e as escolas particulares do meu município estão fazendo aulas virtuais com os alunos dessas escolas. As nossas várias escolas estão desenvolvendo essas modalidades de educação, tá? E por que fazer isso na escola pública? Se mais de 60% no estado do Pará, por exemplo, não tem acesso à internet dos nossos alunos das escolas públicas. É uma outra situação, né? A escola ainda não a escola não é universal ainda, e essa metodologia ativa não tem como se universalizar, porque nós não temos ainda a possibilidade de acesso à tecnologia pelo nosso alunado, pela nossa clientela da escola pública. O foco da metodologia ativa ele está na aprendizagem e no protagonismo do aluno, tá? E aí uma situação que é bem específica dessa minha formação mas o que é a aprendizagem? E aí uma outra situação, né? Eu quero ver primeiro o que é a aprendizagem, para eu poder visualizar o que seria o protagonismo do aluno. E uma outra situação é apontar de que maneira que eu contribuo para que haja esse processo de aprendizagem. E de maneira tradicional, os nossos clássicos se debruçam na ideia, né, principal de muitas teorias, que seria o que é a relação ensino-aprendizagem, o que é a relação professor-aluno. E de que forma é que eu posso fazer com que esse aluno ele tenha uma predisposição a aprender. E qual é o meu papel dentro desse processo de ensino-aprendizagem? E daí então, para poder partir da aprendizagem em si, para a gente poder chegar aí no que é a metodologia ativa, a gente vai observar o que é esse processo de aprendizagem. E o processo de aprendizagem ele envolve, dentro do que eu elaborei para vocês, 3 categorias. Primeiro, engajamento. Segundo, construção. E terceiro, consolidação. E aí a gente vai visualizar então, observe só o ponto da aprendizagem, que é essa definição, né, que nós queremos fazer inicialmente.
ela vai envolver 3 categorias: engajamento, construção e consolidação. No primeiro ponto, a gente tem que observar que a aprendizagem ela vai levar em consideração as competências para a vida profissional e pessoal, a visão transdisciplinar do conhecimento e a visão empreendedora, o protagonismo do aluno. E aí a gente vai observar que o que é o protagonismo do aluno, né? O protagonismo do aluno é uma predisposição que esse aluno tem de tomar pé da situação, tomar frente, ser o ator principal desse processo de aprendizagem. O desenvolvimento de novas posturas do professor, e a necessidade da gente poder fazer essa abordagem, que há a necessidade de revermos a nossa atuação, né? Que é a necessidade de se adequar a essas mudanças da educação. E a geração de ideias e de conhecimento e da reflexão. Então, essa possibilidade de uma nova forma de se abordar pela metodologia ativa gera novas ideias, gera conhecimento e gera reflexão. Aquilo que os clássicos da educação chamam de praxis, tá? E daí eu vou desenvolver a minha postura, a minha atitude profissional, e eu preciso de um momento para refletir a respeito do que eu venho fazendo em sala de aula, a respeito do que eu venho fazendo enquanto profissional. Para se envolver ativamente no processo de aprendizagem, o aluno deve ler, escrever, perguntar, discutir ou estar ocupado em resolver problemas e desenvolver projetos. Daí vocês vão observar que a pedagogia de projeto, que é algo discutido, e aqui na nossa região, na década passada, a gente já havia um debate muito marcante dentro do que é a pedagogia de projetos. Quando eu falo em década passada, eu falo nos anos 2000, a gente observa que a pedagogia de projetos seria o nosso carro-chefe. Eu tenho um determinado projeto que vai me guiar ao longo da minha caminhada, que seja meu ano letivo, que seja meu bimestre, ou que seja uma situação transversal, ou algo que vai ser uma abordagem necessária dentro da minha comunidade, e o projeto vai me guiar em relação a isso, né? Eu vou ter um caminho a ser prosseguido, eu tenho um planejamento, e o projeto ele entra como plano nesse debate. Além disso, o aluno deve realizar tarefas mentais de alto nível, como análise, síntese e avaliação. Então, esse meu aluno ele tem que ser preparado para poder responder a essa minha expectativa. E nesse sentido, as estratégias promovem a aprendizagem ativa, né, podendo ser definidas como sendo o que são as atividades que geram a aprendizagem ativa. Quais são essas estratégias? São atividades que ocupam o aluno em fazer alguma coisa e, ao mesmo tempo, o leva a pensar sobre as coisas que está fazendo. Então, eu tenho o que aqui? Eu tenho o projeto, que é o meu plano, eu tenho um nível que se quer chegar com o aluno, que é um alto nível de análise, síntese e o processo avaliativo, e eu tenho estratégias que vão levar o aluno a se ocupar, que vão levar o aluno a pensar e vão levar o aluno a perceber o que ele está fazendo nesse processo de aprendizagem. E, novamente, a gente volta a alguns princípios básicos da metodologia ativa. Quais são esses princípios? Protagonismo do aluno, esse preparo que o aluno tem que ter para ter essas características apontadas para mim anteriormente. Eu tenho que ter o processo de colaboração, e daí esse processo de colaboração é de todos os envolvidos nesse processo, dessa relação ensino-aprendizagem, e o foco é a aprendizagem do aluno, e o processo de autorreflexão. E essa minha autorreflexão é uma autorreflexão, como eu disse já, minha, da qual eu tenho que passar também para ser isso uma constante também na vida escolar, né? Nessa vida, nesse momento de processo ensino-aprendizagem do qual esse aluno está participando. E aí a gente vai observar que a inovação educacional ela vai ser uma situação presente, marcante na nossa sociedade atual, e essa inovação ela vai estar relacionada a processos intencionais, sistemáticos, participativos de produção, que geram a recontextualização e disseminação de novidades, que tenham a capacidade de promover o desenvolvimento do potencial dos atores da comunidade escolar e em termos pessoais, sociais e intelectuais.
Então, a inovação educacional, ela vai focar nessas possibilidades de desenvolvimento das características intelectuais do aluno. Mas eu, como todas as propostas teóricas de abordagem a respeito da função social da escola, eu não posso deixar de fora nenhum dos sujeitos que fazem parte desse contexto escolar. Esses processos, aí quando eu falo processos intencionais, eu estou deixando claro aqui que há uma intencionalidade na educação escolar. Essa educação ela é sistemática, ela requer planejamento e ela requer envolvimento de todos os indivíduos que fazem parte desse processo de ensino e aprendizagem, desse contexto do qual a escola está inserida. Tá? E daí então, esse processo ele vai ser imbuído de várias situações que levam sim a culminação para a educação inovadora, mas só que essa educação inovadora ela exerce alguns critérios. E aí eu trago também a abordagem de quais são os critérios da inovação educacional. A educação educacional ela tem alguns critérios que vão ser, primeiramente, o trabalho colaborativo. Há que haver uma colaboração entre os partícipes desse processo de ensino-aprendizagem. E daí eu tiro aqui o foco só da relação professor-aluno, mas eu tenho que ter, como eu disse anteriormente, todos os indivíduos envolvidos no contexto escolar. É a comunidade escolar em si, porque essa comunidade ela tem contexto. E essa educação é a educação ativa, porque nós estamos imersos num contexto hoje que é um contexto acelerado, um contexto tecnológico que exige a necessidade de se abordar com base nisso que o mundo vem nos apontando enquanto sendo as nossas práticas atuais. Há a negociação entre diferentes atores, e a negociação desses atores, quando eu digo diferentes, eu não estou focando apenas no professor e no aluno, porque se fossem apenas esses dois, eu diria a negociação entre professor e aluno, mas não, há uma negociação entre diferentes atores. Inclusive quem é, no caso das escolas públicas, o mantenedor, né, o provedor dessa educação, tá? Que tem que prover acessos a tecnologias. A necessidade de se provocar mudanças na cultura, e daí a mudança na cultura ela exige mudanças nos nossos valores morais, mudanças nas atitudes da escola, e a escola enquanto instituição ela tem que se adequar a esse novo momento, a esse novo processo. A educação, né, os critérios e a inovação educacional ela tem que ser um processo de recontextualização de um mesmo objeto por atores diferentes a um mesmo objeto, que é o quê? A educação, que é a escola, é o processo educativo como um todo. Os atores mudaram? Não. O ator principal é o aluno. Os outros atores estão inseridos nesse mesmo contexto. E tem gente que às vezes está confundindo que a educação inovadora ou a metodologia ativa parece que vai mudar a forma como se educa. A forma como se educa ela é milenar. A gente sempre ouve as pessoas dizerem, né? Se por acaso o médico chegasse num centro cirúrgico, o médico do século XIX chegasse num centro cirúrgico do século XXI, no hospital de ponta, ele de repente não saberia mais desenvolver as suas funções. Se o professor do século XIX chegasse hoje, se você pega a escola mais tecnológica do nosso município hoje, que é Tucuruí, uma cidade polo no estado do Pará, você teria, se pegar a nossa sala de aula mais moderna, digamos assim, esse professor não teria tantas dificuldades em desenvolver suas funções. Tá? Então há necessidade de se assumir os insucessos, as contradições como algo intrínseco ao percurso de inovar. Eu tenho que saber os meus erros, assumir esses erros e trabalhar com esses erros para que eu possa avançar. E eu tenho que ter também a noção, né, a honestidade de considerar o saber docente, as teorias educacionais e as práticas pedagógicas. E ter uma educação inovadora não é jogar fora tudo que se tem em termos teóricos, né? Pensar que os clássicos não dão mais conta de solucionar as problemáticas, né? De entender o que é o nosso processo ensino-aprendizagem, porque dão conta sim. E não é agora que nós vamos abandonar os nossos clássicos. Nós temos apenas que trabalhar com a necessidade de poder fundir esses clássicos a essas novas demandas que a sociedade que vive as consequências da modernidade, e eu falo em sentido tecnológico, vem apresentando enquanto desafio para a educação e avançar com relação ao que é essa teorização. E aí nós temos na sequência disso
a ideia de ruptura com a forma tradicional de se ensinar e aprender. Daí a gente pode pegar a forma tradicional, nos remetendo mesmo a ideia de concepção de escola, tá? Seria a escola tradicional. A gestão participativa, e daí a gestão participativa é algo que não é falar da gestão administrativa da escola, mas sim falar da gestão educacional, como é que é feita essa gestão do processo ensino-aprendizagem, né? Feita de maneira democrática. E daí se pega desde o fator político em si, né, de uma gestão democrática escolar, mas também a gestão do processo ensino-aprendizagem, que não recai apenas na figura do professor, tá? Há uma reconfiguração dos saberes e aí existem inúmeras teorias que apontam como é que é a ideia do saber, né, das múltiplas aprendizagens, das múltiplas inteligências, das várias formas de se abordar a ideia de sabedoria. O processo é a necessidade de reorganização da relação teoria e prática, e a metodologia ativa ela exige muito essa proposta, né, de visualização do que vem a ser a prática, né, a perspectiva orgânica no processo de concepção, desenvolvimento e avaliação da experiência desenvolvida. E aí, mais do que nunca hoje, quando se trata da busca de inovações, de novas tecnologias, novas mídias, novas metodologias, né, metodologias ativas, hoje mais ainda o processo de trabalho do professor ele é alvo desse processo de avaliação, o processo de mediação e a ideia de protagonismo, né, que muitas tendências pedagógicas já apontavam, né, pensar a escola nova, por exemplo, apontavam a necessidade de se repassar esse protagonismo à figura do aluno. E o que vem a ser inovação pedagógica, né? Para o Carbonell vai apontar que a inovação pedagógica ela vai ser um conjunto de intervenções, decisões e processos com certo grau de intencionalidade e sistematização que trata de modificar atitudes, ideias, culturas, conteúdos, modelos e práticas pedagógicas. Então, há decisões, há novas intervenções, há processos que apontam para, principalmente, o alvo, né, que seria o processo das práticas pedagógicas, e, por sua vez, a introduzir em linha renovadora novos projetos e programas, materiais curriculares, estratégias de ensino e aprendizagem, modelos didáticos e outras formas de organização e gerir o currículo, a escola e a dinâmica da classe. Então, a gente vai perceber que há necessidade de inovação, né, de se inserir novos projetos, de buscar auxílio em novos programas, novos materiais, novas estratégias, que quando se trata da metodologia ativa, no senso comum a gente vai logo remeter às novas tecnologias, mas há necessidade sim de se prever um planejamento para essas atitudes, novos projetos, novas leituras, novos estudos, a busca de embasamento teórico e a busca principalmente da atitude de gerenciar o processo ensino-aprendizagem, que é a figura, nesse momento, né, adequada para se apontar a essas metodologias ativas. Entra aí a figura da escola e a dinâmica de sala. Como é que eu faço a gerência dessa escola e essa dinâmica de classe para que eu possa gerar esse processo de inovação? E aí entra uma coisa que a gente sempre remete, principalmente às exposições artísticas, a essas bienais, né, exposição de grandes obras de arte, a ideia da curadoria. O papel do professor hoje ele vem mudando e aí a gente chega a esse conceito que é o conceito de curadoria, que vai apontar os rumos dessa gestão escolar, dessa gestão do processo ensino-aprendizagem, dessa gestão pedagógica diferenciada para esse processo de inovação. Quais as etapas da curadoria? A primeira etapa é a pesquisa, posteriormente a análise, a ideia de comparação, o compartilhamento, a contextualização e a conexão. Então, a curadoria ela vai passar primeiramente pela ideia da base teórica. Quais são as bases teóricas das metodologias ativas? Que é essa principalmente a confusão, né? Eu abandono as minhas bases teóricas clássicas, tradicionais, que me ensinaram, me educaram, né? me formaram como profissional da educação no momento anterior em que não se falava em metodologias ativas,
Será que as metodologias ativas existem agora no mundo tecnológico? Em décadas atrás não se faziam metodologias ativas? É um ponto a se refletir. E daí o primeiro passo é perceber que as metodologias ativas, elas partem de um arcabouço teórico já dado, né, conhecido por quem é da área da educação. O cognitivismo, o socioconstrutivismo, eles são o ponto de partida para as metodologias ativas, para esse processo de tecnologia inovadora. Nós partimos aí da teoria da atividade, da aprendizagem experiencial, né? E do cognitivismo. O cognitivismo, ele vai ser uma proposta de aprendizagem que vai apontar para nós a necessidade de colocar a figura do aluno e a sua cognição como um ponto de partida para as análises e um ponto de partida para o exercício desse processo de ensino-aprendizagem. Daí eu vou destacar 3 clássicos aqui, né? Que são dados para nós ao longo das nossas formações. Daí eu me coloco, né, como quem teve essa formação pedagógica. Eu fiz magistério na década de 90, né? O John Dewey, ele é um clássico da educação e desse processo, né, de estudo a respeito do ensino e aprendizagem. O Paulo Freire, que é o nosso grande teórico no Brasil, o mais lido no mundo, teórico brasileiro, né, de origem marxista, que vem sendo criticado por uma ala de críticos aí que não entendem e nunca leram a obra do Paulo Freire e não conseguem e nunca acho que vão perceber a importância que esse teórico tem para nós. E a Montessori, tá? Daí a gente vai observar, estamos falando de inovação, de metodologias ativas, mas nós não necessitamos abandonar os nossos clássicos, as nossas referências, tá? A ideia de flow, bem-estar, mudança de comportamento, o engajamento, e aí a gente vai ver a proposta de engajamento discente e docente, né? Nesse momento em que se fala de engajamento, a gente vai abrir um parêntese para falar no engajamento como proposta de engajamento político, porque o processo educativo é sim um processo político, e as coreografias didáticas, né? Falar em coreografia didática é falar inclusive em performance que o professor desenvolve. Observa o quanto que é difícil para nós ainda, e quando eu digo para nós eu falo de mim, da minha região, do processo que vem obrigando a gente a se adequar a esse momento histórico que nós estamos vivendo, uma crise de saúde pública, uma crise econômica, uma crise de polarização política, no qual a gente está tentando se adequar às novas metodologias, buscando alternativa para poder continuar engajado, para poder continuar produzindo, para poder continuar alcançando as pessoas via esse nosso processo, né, de busca de conhecimento, de busca de raciocínio. E aí vem uma segunda reflexão. O que eu compreendo por educação 5.0? É um outro tema que, quando se fala de metodologia ativa, eu tenho visto alguns colegas aí que já estão, né, militando na área da metodologia ativa há algum tempo, falando sempre na educação 5.0. A educação 5.0 ela leva em consideração 5 elementos: a automação, as tecnologias que afetam o funcionamento do cérebro. Daí a gente pode pegar, por exemplo, trabalhar a ideia dos vários métodos, né, que se vem trabalhando, por exemplo, pensar a neuropsicopedagogia, que trabalha com mecanismos mentais e inclusive trabalha com aparelhos que levam ao treinamento do cérebro, tá? Narrativas tóxicas sobre o sucesso e a realização pessoal, né? Pensar que nós vivemos a era dos coaching, né? Das pessoas que treinam as outras pessoas, das pessoas que buscam realização pessoal e às vezes se desenvolvem agredindo, excluindo as outras pessoas que não têm acesso a determinadas formas de se formar. A mudança na estrutura de comunidades, né? Pensar, por exemplo, como as comunidades indígenas, quilombolas, os ribeirinhos, os povos da floresta, vêm se adequando a essas novas propostas. Será que tem acesso a esses debates? E o último, né, o quinto, quer dizer, seriam as chamas, né, que a gente aponta, né, deixadas pelas situações que são tomadas como protagonismo
das superpotências civis. Pensar a Europa, pensar os Estados Unidos. Tá? Nesse sentido, há necessidade então de nós termos atenção a algumas situações, né? Porque quais são as necessidades formativas dessa possibilidade de inovação e de metodologia ativa? Nós temos que ter, primeiro, a possibilidade, e isso é posto na teoria como necessidade, de conhecer a matéria. Aí não tem como eu falar de algo ou tentar inovar em algo que eu não conheço. Questionar o senso comum. Nós temos sempre que ter ao lado, principalmente nesses tempos de teorias negacionistas e de personalidades negacionistas, em questionar o senso comum e valorizar a ciência. Conhecer sobre aprendizagem, e aí eu acredito que é ponto pacificado que todo conhecedor, todo professor, todo formador tem que ter conhecimento sobre o que é o processo de aprendizagem. Analisar criticamente o ensino tradicional. E daí analisar criticamente o ensino tradicional não é criticar para poder se desfazer, mas analisar criticamente para poder se ter noção do que se necessita avaliar, do que se necessita inovar. Saber preparar atividades, e aí a necessidade de buscar se aprimorar, né, para poder ter condição de elaboração, né, de preparar seus próprios materiais. E hoje a gente vem lidando com um conceito, né, com um termo muito utilizado, que é a ideia do professor formador. Saber dirigir trabalhos dos alunos, né, que é o professor gestor, o professor orientador, aquele que vai estar ali dando o norte. Saber avaliar. E nesse processo de ensino-aprendizagem, não avaliar apenas o aluno, mas avaliar o próprio processo e a si próprio. E associar ensino e pesquisa didática. Tá? E não tem ensino mais hoje sem pesquisa. Não tem professor que não necessite, na verdade nunca houve, né? Que não necessite pesquisar. Quais são os processos? Os processos nesse sentido vão ser o processo de aprendizagem personalizada. Daí a aprendizagem é personalizada porque ela vai variar de indivíduo para indivíduo. A aprendizagem colaborativa entre pares. E daí a necessidade de fazer o trabalho, né, de ensino, entre indivíduos que possam colaborar entre si. Nós não vivemos em bolhas, não vivemos em ilhas, tem que haver esse intercâmbio entre as pessoas. E a aprendizagem por orientação com profissionais mais experientes. E daí, isso vindo do Edgar Morin, né, a necessidade de se pensar como na teoria aí de aprendizagem, né, que exige a necessidade de uma zona proximal, a necessidade de se perceber o que é a zona proximal, a necessidade de se perceber o que é o indivíduo mais experiente, que vai ser o teu interlocutor, ou interlocutor desse aluno, e como mais experiente ele vai guiar esse indivíduo a chegar à aprendizagem. Quais as zonas de aprendizagem nesse sentido? As zonas de aprendizagem, elas giram em torno do investigar, o criar, o trocar, o desenvolver, o interagir e o apresentar. Observe que a gente vai ter aí como se fossem 6 necessidades básicas, né, apontados aí como objetivos, pela forma que é construída, e vocês podem conferir aí dentro da apresentação em slide. Os cenários de aprendizagem giram em torno de quê? Da flexibilidade, o conforto, a estimulação sensorial, o suporte tecnológico, e aí a gente já bate em cima de uma situação que há necessidade de se ter acesso à tecnologia, a descentralização dos espaços de aprendizagem e a boa vontade desse indivíduo que vai tomar frente desse processo. Quando se trata do ambiente, as salas elas tendem a ser flexíveis. Daí, como eu disse, né, você já deve estar aí ao longo da semana falando das várias possibilidades. E as salas flexíveis, elas necessitam de quê? Apontados novamente aqui como objetivos. Engajar mais os estudantes e professores, promover mais interação entre esses sujeitos, personalizar a experiência de aprendizado, estimular atividades, como por exemplo a ideia, né, de se colocar esse indivíduo a ir em busca de pôr a mão na massa, diminuir os índices de evasão escolar, porque vai se gerar a possibilidade de curiosidade por conta dessa possibilidade de se aprender, aumentar a concentração e desenvolver competências socioemocionais, tá?
Daí a necessidade de se ter um processo a partir desses objetivos, como eu disse, esses pontos ditos anteriores do que caracterizam as salas flexíveis, eles apontam para uma necessidade de aceleração cognitiva. E daí o conflito cognitivo ele tem como ponto de partida a abordagem piagetiana, né? O Piaget ele é um dos clássicos desse processo de análise do que é o processo de aprendizagem. Tá? E um outro fator seria a possibilidade de resolver problemas, como a gente vai ter como base aí as teorias do Vygotsky, tá? E aí a metacognição, que seria a tentativa de possibilidade de potencializar esse processo de cognição, ou seja, o processo o exercício de fazer com que o indivíduo possa ter, através dessa possibilidade, inclusive de treino, acelerar a sua cognição. E como eu disse novamente, os nossos clássicos aqui não são abandonados. Para acelerar a cognição, eu tenho que buscar lá nos clássicos essas possibilidades. É o Piaget, é o Vygotsky. Tá? E aí a gente vai perceber essa possibilidade de avanço através da necessidade de se perceber quais são as tendências atuais. E aí as tendências atuais elas são apresentadas como? Primeiro, a gente vai ter a necessidade de se perceber que a aprendizagem ela ocorre hoje através de jogos, a aprendizagem acontece através dos robôs, né? Também crescendo muito essa prática, né? Tem várias empresas, por exemplo, que estão vendendo cursos, né, para alunos, para crianças e adolescentes, que são cursos de robótica. Os jogos, esses quiz, essa coisa, por exemplo, aqui na nossa região vem sendo difundido muito esses jogos, né, educacionais, por exemplo, no modelo dos moldes do Kahoot. Tá? Um outro fator que é uma corrente analítica hoje, que é a decolonidade. A necessidade de se decolonizar a aprendizagem, de se escapar dos métodos tradicionais e do processo colonizador. A aprendizagem baseada em drones, a aprendizagem através do encantamento, a aprendizagem ativa, que esse é o mote dessa apresentação, desse curso que está acontecendo ao longo da semana, a aprendizagem baseada no lugar, quando se trata das comunidades tradicionais, por exemplo, na nossa região aqui, por exemplo, de onde eu falo, né? Acho que de repente a gente pode ter pessoas de todo o Brasil, mas aqui, por exemplo, a aprendizagem baseada no lugar, a base, tendo como base o lugar, é pensar nas comunidades tradicionais. Que na nossa região, como eu elenquei, são várias, né? São os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, os povos da floresta, tá? Os povos de assentamento. Tornar o pensamento visível e dar visibilidade aos sujeitos e buscar rotas que visem a empatia. Uma primeira tendência de abordagem, quando a gente está falando de tendência, é a tendência à gamificação. Tá? O que é gamificar? O gamificar é trazer o jogo como possibilidade de ajuda, né, de auxílio nesse processo de ensino-aprendizagem. As regras têm que ser postas da seguinte forma, né? Há níveis progressivos de dificuldade quando se trata dos jogos, basta a gente pensar no videogame, por exemplo. Pensar aí, eu acho que o Super Mario tem vários níveis, né? Em qualquer jogo que vocês possam ter aí, ou no smartphone ou no videogame, ele tem fases. E assim como as fases dos jogos elas são progressivas em termos de dificuldade, os games utilizados para o aprendizado também têm que ter níveis de dificuldade progressivos, onde busca o encadeamento entre conflito, cooperação e competição. E essa competição é uma competição de forma saudável. Tem que visualizar a maneira e exposição da pontuação, tem que buscar, através da gamificação, apontar duas situações que são características básicas da gamificação, que é a recompensa e o feedback. Tá? A narrativa de fundo, que é o processo de aprendizagem, não é o jogo pelo jogo. E ainda o processo de personalização do percurso e o ranqueamento. E a partir daí a gente vai ter essa tendência da gamificação bem exposta no que concerne a possibilidade de se ter auxílio ao game no momento em de se desenvolver aí a metodologia ativa. E é claro que dentro do que é a metodologia ativa, a gamificação ela gera o que a gente tem como principal preocupação, que é o atrativo que o educando vai ter com relação aos métodos, com relação às propostas
e com relação a se chegar a um ponto final. Quando você fala, por exemplo, em ranqueamento, né? A gente vê muitos discursos associados a isso. Isso ajuda, por exemplo, a gente poder preparar esse indivíduo para que ele se organize para esse mundo que é um mundo de competição dentro do mercado de trabalho, dentro das pontuações que se tratam, digamos assim, do avanço desse indivíduo quando se diz respeito ao seu próprio currículo. A ida, por exemplo, do ensino médio para o ensino superior no Brasil, que ainda leva em consideração esse processo de prova do Enem que substitui o vestibular. Tá? A outra tendência que eu julgo mais importante, para não me alongar muito nessa minha fala, né, eu já estou fechando já o raciocínio a respeito dessa minha temática, é a tendência ao ensino híbrido. E daí o que seria? O que vem a ser o ensino híbrido, né? O ensino híbrido, ele aposta em combinar ferramentas, ambientes e organizações para potencializar a aprendizagem. Daí eu acredito que vocês vão, no momento em que estiverem refletindo a respeito disso, perceber que a gente vai estar num circuito que necessita ser entendido para que ele possa ser potencializado e em função, né, em favor desse aluno. O aluno ele vai alternar entre o ambiente, né, em momentos em que ele está sozinho, com os outros, em grupo e com o próprio professor. E existem muitas possibilidades além da tecnologia. Isso vai do ambiente natural, isso vai para os jogos, né, isso vai para as redes sociais, para os debates, a orientação, os trabalhos em laboratório, os projetos e atividades, né, que fazem ele meter a mão na massa. E a figura do professor nesse processo é muito importante. Tá? Duas situações que a gente pode destacar nesse ensino híbrido é a rotação por estação, né? Pensar o laboratório rotacional, por exemplo, pensar a rotação individual, pensar a sala de aula invertida, né? Pensar a flexibilidade, tá? Pensar a ideia do à la carte, né? Aquela coisa do aluno escolher, há muito a exemplo da Maria Montessori, pensar o ambiente virtual enriquecido. E aí eu vou fechando o raciocínio para a gente poder ir para o debate e pensar as metodologias ativas. Daí a gente vai pensar que a aprendizagem ativa é o quê? É um processo atual que vem dando sequência no que foi a história das teorias de metodologia de aprendizagem. Nós aprendemos ativamente desde que nascemos e ao longo da vida, em processo de design aberto, enfrentamos desafios complexos, combinamos as trilhas flexíveis e semi-estruturadas em todos os campos, no campo social, no campo profissional, no campo pessoal, social, né, que ampliam a nossa percepção, o conhecimento e as competências para escolhas mais libertadoras e realizadoras. É isso que se quer. E observe que essa tendência a uma concepção libertadora nos remete ao nosso clássico, Paulo Freire. Tá? A vida é um processo de aprendizagem ativa. E nós, como vivemos a vida, e às vezes a gente compartimentaliza as coisas, a escola faz parte da vida. É uma das instituições das quais a maioria, né, não vamos universalizar, mas a maioria dos indivíduos frequenta, participa. Tá? Então há necessidade de se ter aprendizagens ativas. E ao enfrentamento dos desafios que são cada vez mais complexos, que nos levam a desenvolver atitudes também complexas, né, como respostas a esses estímulos. Eu vou ficando por aqui e aí a gente abre agora para os questionamentos, para as perguntas e para a gente poder se alongar nesse debate aí ao longo desse nosso momento, que é o momento de se debater o que são as metodologias ativas. Tá? E aí eu retomo a minha fala inicial, né? A necessidade de metodologias ativas para uma educação inovadora. Nós estamos sempre na busca de inovação, por necessidade própria como profissionais, sim, mas por necessidade também de se buscar auxiliar cada vez mais o nosso público-alvo, que são os nossos alunos. E a partir daí contribuir ativamente para a constituição, né? Para a construção de uma sociedade mais completa, uma sociedade mais justa, uma sociedade que dê para nós a possibilidade de exercermos a função cidadã. Eu quero agradecer de novo o convite da tessitura formativa, agradecer a paciência, né, a presença de vocês aí,
assistindo as minhas contribuições e espero ter chegado a contribuir de forma a somar com o aprendizado de vocês. E a gente está junto sempre e vamos nos cuidar, né? Até mais.